A senhora, em 2024, deputada Sâmia, questionou o fato do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter feito uma homenagem a Michele Bolsonaro e usou o Teatro Municipal para fazer essa homenagem. Recentemente, a Janja também recebeu uma homenagem por mérito na área da cultura, aqui em Brasília. Quais as diferenças nos dois casos? Michele Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de São Paulo pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual é a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela não é de lá, ela não se compromete com os direitos da população e, claramente, aquilo se tratava de um palanque, uma forma dele se aproximar do público, do eleitorado bolsonarista. E ali havia uma crítica também sobre a utilização de um espaço público pelo prefeito da cidade para homenagear alguém num tipo de atividade que não era propícia para um espaço como o Teatro Municipal, que a própria legislação da cidade e do teatro não autoriza o espaço para esse tipo de atividade. Pois então eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, com o Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda. E vou já entregar para a Sâmia esse relatório, deputada Sâmia. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode... é uma sugestão até para dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu falei aqui não é nenhuma defesa a Michele Bolsonaro, são dados de pesquisas, fatos reais que estão surgindo nas pesquisas de opinião popular. Não é uma opinião da Caroline. O fato é que institutos de pesquisa hoje, uma vez caso que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, mas uma vez continuada a inelegibilidade dele até o último momento, espontaneamente ela tem surgido como um nome. E aí a deputada Sema desqualificou ela por causa da formação, porque não tem entendimento em várias áreas, porque qual é a formação dela, etc. Mas o próprio Lula é um líder carismático da esquerda que também é exaltado pela população. E a Michele tem esse carisma e ela está sendo exaltada e está despontando nas pesquisas. Então, o que eu falei aqui com relação a Michele Bolsonaro não é nem a minha opinião pessoal. Acho que ela é gabaritada assim, conheço ela, é um ser humano ímpar, espetacular, tem plenas condições de fazer uma equipe técnica como o Bolsonaro fez para botar o país nos trilhos, mas independente da minha opinião pessoal, as pesquisas estão apontando ela como favorita. Então é muito importante a gente falar que a opinião do povo está aí e foram dados esses que eu trouxe. Né? Queria colocar o exemplo já vou voltar na senhora, mas o exemplo da chilena, da ex-namorada chilena, companheira chilena do Boric, porque a senhora falou que a primeira-dama não sabe o lugar dela, né? E falou também sobre questões relacionadas à etiqueta e tal. Isso não é uma visão ultrapassada? A visão mais moderna não é uma visão em que a primeira-dama escolhe se quer ficar ao lado como companheira e representar questões sociais ou manter o seu trabalho, a sua carreira, como antes do companheiro se tornar um líder de Estado? Olha, a principal queixa que a gente escuta nos bastidores é que se está numa reunião com ministros e ela não só emite opinião, ela quer fazer as vezes do presidente. E ela se torna inconveniente em vários momentos. Não só em reuniões com ministros, em reuniões de trabalho. Aliás, ela fecha a agenda do presidente, muitas vezes não deixa ele receber ninguém. Isso são conversas de bastidores que a gente escuta. E nas viagens internacionais e nos gastos luxuosos. Então, não se trata nem de regras de etiqueta, se trata de regras republicanas, democráticas. E, inclusive, mesma coisa que a gente está conversando aqui, ela interromper para dar a opinião dela, muitas vezes de uma forma inadequada, conforme o protocolo, conforme a formalidade dos lugares que você vai. Tem regras, e eu não estou falando só de regras do país, mas de regras internacionais, onde membros do próprio governo, das próprias comitivas reclamam. Então, isso não é uma queixa minha, isso aí são coisas que a gente escuta lá do Palácio, lá de dentro do Palácio. Então, acho que vale sim meditar sobre esse papel, ela realmente ponderar e ela se candidatar para ter realmente essa legitimidade conferida pelo povo brasileiro. Queria colocar esse ponto da candidatura. Você acha que é a candidatura que dá legitimidade ou se ela, por ser mulher, tem o direito de se posicionar nessa visão mais moderna do que é esse papel da primeira-dama? E pegando um outro gancho internacional que eu acho interessante da gente discutir. O marido da Angela Merkel, quando ela era chanceler alemã,
ele pagava do próprio bolso as passagens, porque se ele tivesse de acompanhar a Angela Merkel no avião do governo, ele teria que pagar um valor por aquela viagem que era mais caro do que um voo de carreira comum. Então, ele optava e se tornou um exemplo do cuidado com os recursos públicos, e no caso dele, um homem, né? O que chama mais atenção, porque foge do normal. Então, virou um caso, assim, de se aplaudir, de cuidado com o recurso público. A gente está muito longe disso ainda? Bom, primeiro eu quero devolver, eu agradeço a deputada, mas acho que você pode tentar utilizar isso tentando angariar algum apoio para a pré-candidatura da ex-primeira-dama que aparentemente você, o Bolsonaro, o Valdemar estão querendo catapultar em torno da Michelle. Acho natural que busquem o nome dela tendo em vista a inelegibilidade do Bolsonaro, que em breve deve ser preso também por todos os crimes que cometeu contra o país. Está faltando nomes. Está faltando nomes dentro da direita. Se reunir com embaixadores. Deixa pelo amor só a de Deus. deputada ela concluir o raciocínio, absurdo. por favor. Crimes por se reunir com embaixadores e questionar dentro de uma democracia. Eu vou dar a palavra para a senhora, deixa só ela concluir o... Eu entendo que você fique nervosa. Crimes, deputada Sâmia. Eu entendo que você fique nervosa diante do fato de os crimes, deputada Sâmia. De que seu presidente não vai poder ser candidato, por de que vai ser preso, de que o Brasil finalmente vai ter uma justiça feita, afinal de contas, alguém que tenta dar um golpe de Estado, que é um dos principais operadores para atentar contra as nossas liberdades democráticas, merece ter a devida responsabilização e esse dia vai chegar em breve. A senhora não precisa ficar nervosa e eu espero que a senhora utilize todos esses argumentos, a justificativa de que supostamente não houve crime. A senhora tem a oportunidade de fazer isso na Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal e não comigo, porque a minha senhora não vai convencer. Eu acho que ele deve ser preso, deve ser responsabilizado por tudo que ele fez e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, utilize todo esse calhamaço para tentar convencer os seus colegas que não sei se estão muito convencidos de que deve ser a Michelle Bolsonaro não, mas isso vocês se resolvem. Mas, tentando responder um pouco a pergunta da Júlia, eu acho que tanto aquelas mulheres que disputam a arena política e institucional, quanto aquelas que buscam ocupar outros espaços, merecem ser respeitadas como políticas que são. Existem diferentes visões de qual deve ser o papel da primeira-dama. E, honestamente, eu espero que um dia a gente possa debater menos sobre as primeiras-damas e mais sobre os primeiros cavaleiros, ou mesmo mais sobre as mulheres por si só, ocupando os espaços na política. Mas acho que nenhuma delas, nem aquelas que estão nos espaços de poder, nem aquelas que acompanham quem estão nos espaços de poder, devem ser questionadas pelo fato delas colocarem as suas opiniões, por participarem de eventos, por se fazerem presentes, porque é óbvio que elas influenciam nos bastidores. Então, elas também acabam influenciando na arena pública. Claro, há momento para dizer determinado tema, a forma de colocar determinado tema, e isso todos nós concordamos. Mas eu também não tenho a menor dúvida de que a crítica recai com mais intensidade sobre as mulheres. Porque se fossem homens que indevidamente, ou a partir de um julgamento de que é indevido, colocassem as suas opiniões, sem dúvida o tratamento seria diferente, a cobrança seria menor, o preconceito seria menor e não haveria um estranhamento, mas sim uma naturalização, porque é aquilo que se espera de um homem. Então, acho engraçado essa narrativa. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal hoje é uma fonte de injustiça e de perseguição à direita. Agora a gente vê esquerdistas que tiveram assaltos à bomba, assaltos a bancos, sequestraram embaixadores, cometeram crimes de homicídio, foram anistiados de forma ampla, geral e restrita, tenham a pachorra de vir ser contra uma anistia a pessoas desarmadas, que não tinham comando, que não tinha qualquer tentativa de golpe de Estado, que estavam numa manifestação que redundou em dano ao erário público, um crime de dano praticamente, seja convertido nessa narrativa fantasiosa que está culminando num vexame internacional para o judiciário, do qual, inclusive, acreditamos que verão sanções dos Estados Unidos a esses absurdos, a essa ditadura da toga que a gente está vivendo, e a Sâmia aqui não conseguiu dizer um crime que o Bolsonaro cometeu para estar inelegível. Ou seja, isso mostra a máquina de perseguição que a gente está vivendo hoje no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade e o presidente Bolsonaro é a principal vítima
do qual, infelizmente, pode vir a acabar sendo preso sem ter cometido crime algum. Por isso que eu perguntei, quais crimes? Porque não existem crimes. O que existe é uma criminalização da oposição, é a criminalização da opinião, onde deputados estão sendo presos e investigados por palavras proferidas na tribuna. Ou seja, cadê a democracia no Brasil? Cadê a imunidade parlamentar? É um absurdo o que está acontecendo. Infelizmente, a Sâmia, como tantos deputados da esquerda, corroboram essa perseguição, porque, infelizmente, dizem acreditar na democracia, mas não são democráticos.